Então, a gente, como o Diego já introduziu, não vou passar para a próxima etapa, né? Mas a gente trabalha aqui na divisão de satélites e sensores meteorológicos do INPE. Ficamos alocados aqui em Cachoeira Paulista. Nesse primeiro dia, vou dar uma breve introdução geral sobre oceanografia por satélite, falar um pouquinho do que a gente faz também, a evolução da oceanografia por satélite, passar por alguns conceitos básicos de sensoramento remoto. A gente não sabe, né, qual que é o background de todo mundo que está participando aqui. Tem pessoas de diversas áreas. Então, falar um pouquinho só sobre os conceitos mais básicos e falar um pouquinho sobre a temperatura da superfície do mar e produtos de cor do oceano, mostrando um pouquinho das aplicações, os principais sensores, satélites, um pouquinho só, uma pincelada dos princípios físicos, né, para a estimativa desses parâmetros, os algoritmos e alguns produtos. Então, essa é a página nossa lá no INPE, de oceanografia por satélite. Essa aqui é a página do... Vocês conseguem acompanhar a minha seta? Ou eu preciso colocar um marcador? Conseguimos sim, Natália. Então, essa é a página da nossa divisão e de sensoramento remoto, né? De meteorologia por satélite. E aqui na nossa página tem a aba de oceanografia por satélite. Aqui você abrindo esse link tem onde a gente coloca os produtos que a gente recebe via as nossas antenas ou via outros sistemas de distribuição, FTP também, né, de outros distribuidores. E os produtos que a gente disponibiliza lá são de temperatura da superfície do mar, do GOES 16, do Meteosat, tem do MODES também. A gente deve colocar do VIRS também em breve. Tem concentração de clorofila A e tem vento na superfície do mar. E a gente disponibiliza as figuras para quem quiser olhar em tempo real, né, quase real. E se alguém tiver interesse, né, de ter acesso, né, um acesso operacional para o uso desses dados, a gente também pode fornecer via FTP, sob demanda. Então, falar um pouquinho, né, da oceanografia convencional. Ela não tem a capacidade de cobrir, né, a dimensão do oceano, mas ela é muito importante, né? Não é que a oceanografia por satélite vem substituir, né, nem a modelagem, mas o importante é utilizar essas ferramentas integradas, né? Porque cada um deles permite também ter uma visão, né, uma amostragem complementar do oceano. A oceanografia por satélite ela veio complementar, então a gente poder ter essa visão sinótica do que está acontecendo no oceano. A gente pode ter uma alta resolução espacial e ou temporal, porque, né, geralmente um é inverso do outro. Os geoestacionários, por exemplo, a gente pode ter amostragens a cada, né, 10, 15 minutos, com uma resolução espacial um pouquinho mais degradada, se bem que hoje em dia, com a evolução dos sensores, o GOES 16 ele tem 1 quilômetro de resolução espacial, que é excelente para a temperatura superficial do mar. Fácil aquisição e, entre aspas, né, baixo custo para o usuário. Mas tem também algumas limitações que a gente precisa conhecer para fazer o uso correto desses dados. Então, são medidas indiretas, tem uma incerteza embutida nisso. Claro que os dados in situ também têm as suas incertezas, mas quanto mais a gente se afasta do objeto a ser estudado, maior é o nível de incerteza. Tem também, no caso do infravermelho termal, tem o bloqueio de nuvens, né? Ou do visível também, tem a questão do bloqueio de nuvens. E essas estimativas elas são representativas da camada superficial do oceano. Então, para estudar as camadas mais profundas, aí você tem que realmente recorrer a dados in situ e a modelagem.
Por isso que é interessante fazer um monitoramento integrado, utilizando essas três ferramentas, né? Satélite, in situ e modelagem. E um delay aqui. A oceanografia por satélite, ela iniciou em 1978, foram os primeiros satélites lançados. Então, teve esse CISAT da NASA e do JPL, que tinha embarcado na plataforma praticamente completo. Ele tinha um escaterômetro, altímetro, um radiômetro óptico e termal, um radiômetro de micro-ondas e um SAR, um radar de abertura sintética. Então, foi uma plataforma experimental para realmente ter as primeiras medidas, né? A primeira assim, visualização do que acontece no oceano, estimando praticamente todas as propriedades possíveis, né, de serem estimadas por sensoramento remoto, as principais, e foi um satélite bem completo. Mas ele foi caráter experimental, né? Mas ele deu então esse primeiro impulso para virem aí os sensores, as plataformas a bordo dos programas operacionais da NOAA, da EUMETSAT também, né? Principalmente, também de outros países. Aqui a gente sempre vai acabar, tem um viés, né? De citar sempre as missões americanas e europeias, mas existem também, principalmente hoje em dia, muitas missões indianas, chinesas, japonesas, que a gente também, né, a coreana tem o satélite geoestacionário deles. A gente não vai estar citando sempre, porque a gente acaba usando mesmo mais os americanos e os europeus, mas tem uma série de outros satélites de outros países, né? E, inclusive o Brasil ainda não tem um satélite voltado para a oceanografia, mas já estão se estudando missões para que tenha também satélites voltados para o oceano, né? E também teve esse satélite da NASA, que foi também lançado em 1978, que teve a bordo dele o Coastal Zone Color Scanner, SZCS, que foi o primeiro sensor que permitiu estimar propriedades bióticas, né, a concentração de clorofila A. Então foi para assim o primeira figura, né, picture que as pessoas puderam ter da distribuição do fitoplâncton marinho no oceano. Demorando um pouquinho para passar de cada slide. Deixa eu ver se eu tirando a minha câmera ele melhora um pouquinho. Ele minimizou aqui e eu não estou conseguindo. Bom, coisas de apresentação. A gente, depois de 2 anos de pandemia, ainda pena um pouquinho com esses aplicativos, né? Eu vou deixar ele. Vou deixar a câmera. Então, hoje a gente tem uma constelação grande e tem uma constelação grande de vários satélites geoestacionários, que são esses aqui, né, que ficam bem distantes da Terra e ficam assim parados em relação à Terra, digamos, né? Ele fica orbitando junto com a Terra e tem sempre o mesmo campo de visada, como a gente tem aqui agora o GOES 16, que a gente utiliza bastante. E tem os satélites polares, que são de órbita mais baixa, onde tem também vários satélites, tem esse da série METOP, que são satélites operacionais da EUMETSAT, os satélites NOAA, que são os operacionais dos Estados Unidos, e vários outros, né? Uma constelação grande de observação da Terra. Aqui eu coloquei um link para que é bem interessante essa plataforma, que é o Oscar, que é mantido pela OMM, e lá você pode ter acesso a todos os satélites, sensores que existem hoje em dia, que já existiram, né, e que existem, e ele
vai te dar informações se ele está operacional, se não está, até que ano ele deve operar, até que ano ele operou, quais parâmetros cada um desses, quais sensores tem a bordo de cada plataforma, quais parâmetros os sensores estimam. Então, é bem interessante essa plataforma do Oscar. E a evolução das plataformas, né? Primeiro foram desenvolvidos satélites meteorológicos e os satélites de observação da Terra. Então, eram grupos diferentes de plataformas, né? Com sensores dedicados, né? Os sensores dedicados a estimar as propriedades da atmosfera, que eram os satélites meteorológicos, né? Os satélites da série NOAA, METOP, os geoestacionários também, o GOES, Meteosat. E outra classe de satélites que são os de observação da Terra, né? Então, a plataforma Terra e Aqua, o Envisat, o Landsat, o Cibers, que é brasileiro, né? São plataformas, né, mais dedicadas à observação da Terra. E hoje em dia, com a evolução tecnológica, o que se tem feito cada vez mais, né, um novo conceito, na verdade, né, do sensoramento remoto, que é você ter plataformas multissensores que amostram tanto a atmosfera quanto a superfície, né? Assim, uma plataforma com diferentes sensores, cada um realmente dedicado, né, às variáveis que ele deve medir, mas sobre a mesma plataforma ou sobre uma constelação de satélites com sensores que se complementam, né? Então, para você conseguir ter simultaneamente a estimativa das propriedades da atmosfera e as estimativas das propriedades da superfície. Porque antes, para a pessoa que estava interessada na atmosfera, a superfície era um ruído que ela, né, queria eliminar, assim, entre aspas, da medida dela. E para a pessoa interessada em estudar a superfície, a atmosfera que é um ruído, né? Então, a pessoa queria... a gente quer fazer a correção atmosférica para estudar a superfície. E hoje em dia está se partindo para um novo conceito de que a gente, na verdade, a gente quer conhecer as relações entre a atmosfera e a superfície, né? Assim como na modelagem está se partindo para esses modelo do sistema terrestre, né? De você integrar a atmosfera, superfície, oceano. No sensoriamento remoto também está se partindo para sensores, plataformas que conseguem fazer estimativa simultânea, né, das propriedades da atmosfera e da superfície, para que a gente consiga também estudar, né, as relações da superfície com a atmosfera, né? Então, o GOES 16, por exemplo, ele tem, né, os sensores dele são muito mais evoluídos do que as plataformas anteriores, então ele tem, vocês devem ter feito como pré-requisito desse curso, né? Assistido uns vídeos do GOES 16, mas o ABI ele tem muito mais resoluções, né, que permitem mostrar bem tanto a atmosfera quanto algumas propriedades da superfície também. Aqui um exemplo da série NOAA, né, de satélites operacionais da NOAA. Esses satélites e sensores eles são desenvolvidos, né, a maioria deles pela NASA, e depois, uma vez que eles são lançados, eles são operacionados pela NOAA. Então, a NOAA fica responsável pela operação dos satélites e, enfim, pelo recebimento e distribuição dos dados. E aqui, só para mostrar para vocês onde que a gente está, né? Hoje a gente tem aqui o Suomi NPP, que foi o precursor dessa nova série NOAA, que agora chama JPSS, ou ele também, o JPSS-1, ele também é chamado como NOAA 20. E a gente, em breve, vai ter o JPSS-2 também, que deve ser lançado aí esse ano ainda, ou início do ano que vem. Então, essa é a nova série de satélites operacionais da NOAA. Aqui a constelação do Sentinel também, não tem como não falar, que os europeus também, eles estão agora também trabalhando com esse novo conceito, né,
e eles estão trabalhando num conceito de constelação, onde cada das plataformas eles têm sensores dedicados a estimar uma propriedade diferente, né? Então tem o Sentinel-1, A e B. O B já está com alguns problemas, né? Já não está mais funcionando, mas tem o Sentinel-A, que ele tem um radar de abertura sintética e ele trouxe assim uma revolução mesmo para as aplicações nessa área, porque até então essas imagens de radar de abertura sintética elas eram muito caras, né? Eram de programas que você tinha que pagar pelas imagens e eram imagens caríssimas. E o Sentinel-1, ele veio, né? Esse programa veio começar a distribuir gratuitamente essas imagens, então revolucionou mesmo a aplicação nessa área. O Sentinel-2, ele é parecido com, a gente conhece bem aqui, o série Landsat. Então, ele tem a bordo dele um sensor, o MSI, que opera na faixa do visível a infravermelho médio, e tem uma média resolução espacial, né, de 10 metros a 20, 30 metros de resolução espacial. O Sentinel-3, ele é parecido com o MODES, que a gente conhece bem aqui também, né? Quem trabalha nessa área utiliza bastante. Tem o OLSE, que é bem semelhante ao MODES, que cobre essa faixa espectral do visível infravermelho médio. Ele tem um sensor termal também, que é o SL-STR, e tem um altímetro a bordo dele também. O Sentinel-4 ainda não foi lançado, né? O Sentinel-4, na verdade, é um sensor que vai a bordo da terceira geração do Meteosat. E o Sentinel-5, ele já foi lançado, o Sentinel-5P, que é o precursor, e vai ter um Sentinel-5 que vai estar a bordo da série METOP, da EUMETSAT, que é dedicado à atmosfera, a medir gases da atmosfera. E o Sentinel-6, ele vai ser um altímetro também, que ainda deve ser lançado. Na oceanografia por satélite, essas são as principais propriedades, então, que a gente consegue estimar por sensoramento remoto. Então, tanto de processos termais, né, a temperatura da superfície do mar, a gente também consegue estimar a salinidade do mar, então, para estudar processos hidrológicos, né, relacionar com precipitação, evaporação. A gente também consegue estudar processos da dinâmica do oceano, estimando o vento da superfície do mar e a altimetria. E processos biológicos com a cor do oceano, que a gente vai, então, passar um pouquinho por cada um desses parâmetros que a gente consegue estimar por sensoramento remoto. Aqui falar um pouquinho, né, dos conceitos. Então, os tipos de sensores, eles são relacionados à faixa espectral que eles cobrem. Então, a gente tem os sensores e são relacionados se eles são passivos ou ativos, né? Então, os sensores passivos são aqueles que eles medem a energia radiante que está chegando para eles de uma outra fonte de energia eletromagnética, né? De radiação eletromagnética. Então, dos sensores passivos, a gente tem o radiômetro óptico, que ele pode operar do ultravioleta ao visível, infravermelho próximo, infravermelho médio, que é o SWIR. Ele, então, mede a luz refletida da superfície, no caso, também da superfície e da atmosfera que ele mede, né? Mas a gente, como está trabalhando com o oceano, a gente está mais interessado na superfície. E do radiômetro óptico, a gente trabalha com as propriedades chamadas de cor do oceano, né? Então, a concentração de clorofila, os sedimentos, a matéria orgânica dissolvida e particulada. O radiômetro termal também é um sensor passivo e ele mede a luz emitida do infravermelho termal e do micro-ondas, né? Dependendo do tipo de sensor também. E a gente consegue estimar a temperatura da superfície do mar, a salinidade e também consegue estimar o vento na superfície do mar, como a gente vai ver um pouquinho mais adiante. E temos também a classe dos sensores ativos, são aqueles sensores que eles emitem um pulso
e registram o sinal de retorno. Então, a gente tem o radar de antena simples, que são os altímetros, ou o escaterômetro, na verdade, ele, né, trabalha com uma outra dinâmica de antenas, né, mas ele também é um radar de antena simples. Ele emite um pulso e registra o sinal de retorno para estimar, né, o vento ou a altimetria. E o radar imagiador de antena de abertura sintética, a gente fala de abertura sintética porque o radar, para ele fazer um imageamento, ele precisa ter uma antena gigante. E só que para ter uma antena do tamanho que deveria ter para conseguir fazer um imageamento, ele não conseguiria embarcar em nenhuma plataforma. Então, eles utilizam uma técnica para simular uma abertura maior do que ele realmente tem fisicamente, né? Por isso que chama radar de antena de abertura sintética. E o SAR ele é utilizado para estimar campo de ondas, de vento, manchas de óleo, detectar navios, também fazer estimativas da vegetação. Então, tem diversas áreas de aplicação também. E o LiDAR, que pode trabalhar nessa faixa do ultravioleta, visível, infravermelho próximo, infravermelho médio. Então, ele também é um sensor ativo, mas ele trabalha nessa outra faixa espectral, né? Do ultravioleta até o infravermelho médio, sendo que o SAR trabalha no micro-ondas, né? E o LiDAR, ele também é bastante utilizado para estimativa de aerossóis na atmosfera, para estimativa também de partículas no oceano, não é tão utilizado assim, mas ele tem uma aplicação importante nisso. Batimetria também, estimar batimetria. Então, são mais o LiDAR a bordo de aeronaves, né? Não, a bordo de satélites, eles são mais utilizados mesmo para a atmosfera. Mas a bordo de aeronaves, eles também podem ser utilizados para fazer batimetria, para estimar, fazer um modelo digital ali do substrato bentônico, né, de recifes de corais, estimar também biomassa de manguezal e de outras vegetações. Então, o LiDAR também é bastante aplicado, principalmente o aerotransportado, né? Mas temos também LiDAR a bordo de plataformas de satélite. A gente vai aqui no curso falar mais sobre os radiômetros ópticos, o radiômetro termal e o radar de antena simples. O SAR e o LiDAR a gente vai deixar para um próximo curso, né? Não vamos abarcar nesse curso que a gente não, aqui na nossa divisão, não trabalha tanto com esse tipo de dado, é mais o pessoal do INPE de São José dos Campos, né, da divisão de sensoramento remoto lá, e a gente pode futuramente, né, em parceria com eles, também pensar num curso mais voltado ao SAR e ao LiDAR também, que é bem interessante. Aqui falando um pouquinho, né, sobre... Vocês conseguem enxergar a tela inteira? Porque na minha aparece uma faixa aqui do Sim, programa, sim, do Natália. Webex. Tá a tela inteira e só essa faixa só aparece para o apresentador, tá bom? Ah, tá já então, obrigada. E eu já desabilitei a sua câmera aqui, tá? Ah, tá bom, obrigada, Diego. Obrigado. Então, aqui falando um pouquinho sobre os componentes do sensoramento remoto, né? Então, a gente tem a plataforma, onde está embarcado o sensor, e tem a antena, onde ele transmite os dados que ele recebe. Aqui temos uma fonte de energia, a fonte de energia, como a gente falou, se for um sensor ativo, é o próprio sensor, e se for um sensor passivo, que trabalha na faixa do visível infravermelho médio, a fonte de energia é o Sol. E se ele trabalha na faixa do termal micro-ondas, a fonte de energia é a Terra, né? Que emite radiação, a radiação que o sensor vai medir. E o que a gente tem, como a gente está aqui trabalhando com a superfície do oceano, a gente está interessado aqui, tudo que acontece aqui nesse meio entre o sensor a bordo do satélite e a superfície
são processos de absorção e espalhamento atmosférico que a gente vai ter que, de alguma forma, corrigir para a gente conseguir estimar as propriedades da superfície. Então, aqui a intensidade da energia radiativa, né? Ou seja, o sinal que o sensor está medindo aqui, ela é em cada banda espectral, né? Então, os sensores eles têm as bandas espectrais, né? E vai depender da fonte de energia e das interações radiativas, de absorção, espalhamento, reflexão, emissão, com o meio, né, a atmosfera no caso, e o alvo, que para nós, no caso, é a superfície. E assim, esse processo de correção atmosférica, principalmente do visível ao infravermelho termal, é a parte mais complicada da oceanografia por satélite. É realizar bem essa correção atmosférica. Aqui, então, a gente tem exemplos, né, dos produtos de sensoramento remoto. Então, os produtos, eles têm esse padrão, que é usado por todo mundo internacionalmente, essa designação dos níveis de acordo com os níveis de processamento, né? Então, a gente tem os produtos chamados de L0, que na verdade ainda não é um produto, né? Mas é assim a medida primeira, né? O número digital. É aquela medida que o satélite envia para a estação terrestre. Então, é a primeira são os dados brutos em número digital, que vai ser utilizado para calibração radiométrica. A gente vai fazer primeiro uma calibração radiométrica e o georreferenciamento. Ah, saiu errado aqui. O georreferenciamento para corrigir, né, a localização de cada pixel da imagem e a calibração radiométrica para fazer a correção transformar esses números digitais em radiância. Uma vez que a gente tem a radiância calibrada e a imagem georreferenciada, a gente já tem um produto L1, que a gente chama, que é o primeiro nível de processamento. Com a radiância calibrada e georreferenciada, a gente vai calcular a reflectância, se for no caso, né, de bandas espectrais do visível ao infravermelho médio, e se for do termal ao micro-ondas, vai ser a temperatura de brilho, né? Isso falando desses sensores, né? Se for vento, né? Estimativa de vento ou de altimetria, né? Sensores ativos, daí aqui na verdade é o que a gente chama de é uma medida de espalhamento, né? Mas trabalhando com esses sensores como exemplo do visível ao micro-ondas passivo, a gente vai ter aqui num L2 a reflectância. Pode ser a reflectância do topo da atmosfera, ou pode ser já corrigida atmosfericamente a reflectância da superfície. Então, aqui vai ser aplicado um modelo de transferência radiativa que vai fazer a correção atmosférica. Aí a gente vai obter a reflectância da superfície ou a temperatura de brilho da superfície. Isso aqui vai ser um produto nível 2 já. Com esse produto nível 2, a gente pode aplicar um algoritmo biogeofísico, que é o que vai estimar a partir da reflectância ou a partir da temperatura de brilho, um parâmetro biogeofísico que a gente está interessado. Então, pode ser algum parâmetro da cor do oceano, concentração de clorofila, sedimentos, matéria orgânica, ou a temperatura da superfície do mar. Aí também é um produto nível 2 ainda. E o produto nível 3, a gente tem esse produto nível 2, que já é o produto biogeofísico, mas como a gente tem, eu falei, né, tem bastante problema da cobertura, do bloqueio de nuvens, né, para os produtos que trabalham na faixa do visível ou infravermelho termal. Então, para a gente conseguir ter uma superfície mais contínua do oceano, a gente começa pode fazer composição de imagens, uma composição temporal, né, uma média semanal, uma média mensal, ou a gente fazer composições de cenas para a gente ter os satélites polares que vão imagiando
fazendo as cenas, compondo as cenas, a gente juntando as cenas, a gente tem um mapa global. Então, isso é um produto nível 3, que faz a composição das imagens. E o produto nível 4 é aquele que utiliza dados externos, que podem ser de outros sensores, ou também pode juntar dados in situ, pode juntar dados de reanálise, de saídas de modelos, para fazer esses produtos nível 4. Aí a gente vai mostrar alguns exemplos desses produtos. Esse é um exemplo do produto nível 2, que é a estimativa que é a temperatura da superfície do mar, do sensor Modes Aqua. Então aqui a gente vê, né, toda essa parte que não tem dado, são tudo dados mascarados por nuvens, né? Tudo presença de nuvens aqui. Então, para ter uma superfície mais contínua do oceano, a gente pode fazer composições temporais. Isso aqui é um mapa global, também do sensor Modes Aqua, mas é um mapa mensal aqui. Então, aqui eu coloquei também para vocês vão ver ao longo da apresentação, sempre um link mostrando diferentes plataformas de visualização desses dados também, que são bem interessantes da gente utilizar, né? A gente aqui no CPTEC, além daquela primeira que eu mostrei para vocês, aquela primeira página, a gente também tem uma página chamada Antares, onde a gente tem alguns produtos diários que são colocados ali, que podem ser utilizados para visualização de temperatura e clorofila. Aqui tem o World View da NASA, né? Uma plataforma de visualização da NASA que é bem interessante também. E ao longo da apresentação eu vou colocar várias outras que é interessante de vocês depois acessarem também. E aqui um exemplo de um produto nível 4. Aqui eu coloquei a plataforma de visualização do PODAC da NASA, que chama SOTO, State of the Ocean, que é uma plataforma que ela tem mais dados físicos, né, de oceanografia física, que é bem interessante também. E aqui é um exemplo de um produto nível 4, onde ele junta, né, além do mesmo imagens do mesmo sensor, ele utiliza dados de outros sensores também. Aqui no caso ele junta dados de sensor do infravermelho termal, com dados do infravermelho do micro-ondas, plataformas, dados de geoestacionário, com dados de satélites polares. Então ele junta diversas fontes de dados e ele oferece esse produto que chama Multiscale Ultra High Resolution, né, conhecido como MUR. Então ele é um produto muito interessante, ele tem ele é feito diariamente, tem uma resolução alta de 1 quilômetro e ele consegue ter essa superfície contínua com mapa diário, coisa que o Modes não. Para você ter uma imagem assim do Modes, por exemplo, você precisa fazer uma composição temporal. Então, a melhor resolução que você consegue ter para ter um mapa desses é uma média semanal, uma média mensal, melhor, né? Para não ter nenhum bloqueio de nuvens. Mas esse produto MU, como ele pega dados também do infravermelho, do micro-ondas, perdão, ele consegue ter um mapa diário, então todo dia ele consegue oferecer um mapa desse sem cobertura de nuvens e com uma alta resolução espacial, aproveitando isso do dado dos sensores do infravermelho termal, porque a gente vai ver depois que o sensor de micro-ondas, ele não tem o problema do bloqueio de nuvens, mas ele tem. Você vê que nessa faixa espectral o sinal já é tão pequeno que ele precisa ter uma amostragem bem maior, né, por unidade, digamos assim, né, da superfície do oceano, para conseguir ter um sinal bom para poder fazer a estimativa. Então, as imagens do micro-ondas, elas têm aí em torno de 25 quilômetros, o tamanho do pixel, enquanto que do infravermelho termal tem aí pode ter de 1 quilômetro, 2, né? Ou até menos, né? E então, quando você faz o merge desses dois produtos, você consegue ter uma imagem de 1 quilômetro e diariamente, sem cobertura de nuvens. É bem interessante esse produto e é muito utilizado para simulação de modelos oceânicos. E ficou um pouco ruim essa imagem,
Mas aqui para mostrar, né, assim, os produtos de sensoramento remoto. Então, a gente tem os níveis, né, L1, L2, L3, L4. E a gente tem também os produtos de acordo com as aplicações e o tempo de latência deles, né? Então, a gente tem os produtos NRT, que são os Near Real Time. Então, quase, né, tempo real. São assim que né, recebeu do satélite na estação terrestre, eles já processam e já lançam a primeira medida. São os produtos utilizados para o monitoramento operacional e para fazer também, às vezes, assimilação em alguns modelos. Então, eles têm um tempo de latência aí de 3 horas até um dia, no máximo, mas é um tempo de latência bem curto. A gente tem também os produtos STC, né? Isso aqui é um exemplo da cadeia de processamento do programa Copérnicos, né? Então, nem todos os produtos, eles têm essa nomenclatura. O NRT, ele é para todo mundo. Globalmente é conhecido esses produtos. NRT é o Near Real Time. É o primeiro produto que é processado e é liberado com a mínima latência, né? Utilizado para operação. Só que acontece que esses produtos que fazem uma primeira operação, eles têm assim uma incerteza maior associada a eles. Então, os centros, né, de processamento desses dados, depois que eles lançam o produto New Real Time, depois eles pegam esses produtos e fazem um reprocessamento utilizando outras fontes externas, né, de dados in situ, de produtos de reanálise e tudo mais, e fazem um reprocessamento para gerar um produto com uma acurácia melhor, que são os STC, né? De acordo com esse programa do Copérnicos, eles denominaram como produtos STC, que é o Short Time Critical. Então, são aqueles que você, para sua aplicação, se você não precisa de uma latência, né, de horas a um dia, você pode esperar 2, 3 dias, você já consegue ter esses produtos que têm uma acurácia melhor, que também podem ser, enfim, utilizados para assimilação, né, de modelos oceânicos, inicialização de modelos de atmosféricos, né, enfim, eles são produtos que têm uma acurácia muito melhor, mas você não pode precisar de uma latência tão rápida, né? E são utilizados também para operação. E você tem os produtos aí depois ainda esses centros, né, grandes centros que trabalham com esses produtos, né, e a gente aqui no IF também, a gente pode pegar esses produtos e ainda fazer uma refinação maior ainda nele para melhorar ainda mais a acurácia, né, fazendo comparação com dados in situ, né, ajuste de algoritmo, tudo mais. E o que a gente tem de dado chamado de dados climatológicos, né? Então, você compara o produto de um sensor X com o sensor YZ e você pode juntar essas séries, né? Série do MODIS com série do VIRS, né? Enfim, da VHRR com outros dados. E aí você consegue ter séries e fazer o ajuste entre essas séries, né? Porque às vezes você tem uma série do MODIS, você quer comparar com uma série do VIRS, com uma série da VHRR, e você vai ver que eles podem ter diferenças, pode ser sutil essas diferenças, mas mesmo assim, quando você vai fazer uma série temporal longa e analisar tendências climáticas, você precisa que essas séries elas estejam bem ajustadinhas, né? Então, são esses produtos, eles fazem esses ajustes todos, e são esses produtos denominados aqui pelo Copérnicos de NTC, que é o Non-Critical Time, ou seja, você não precisa de ter esses produtos disponíveis rapidamente para você. Eles podem demorar aqui nessa escala, está mostrando até 30 dias, né, para eles ficarem prontos, disponíveis para o usuário ou mais, né? Mas são produtos que você pode utilizar com confiança, que são os produtos, né, com melhor acurácia, né, para poder então fazer esses estudos mais de clima e outras aplicações dessa. Então, é muito importante saber todas essas características, porque dependendo da sua aplicação, você vai então recorrer a cada um produto
cada produto que seja mais adequado para sua aplicação, né? Aqui, novamente, né, só reforçando os produtos operacionais NRT, que pode ter de 3 a 24 horas de latência, utilizados para monitoramento, assimilação, entre outros. Os produtos científicos, que podem demorar mais, né, um tempo de latência maior, mas eles têm um controle de qualidade maior. E os Climate Data Records, que são esses que juntam, né, séries de diferentes sensores e você consegue ter uma série longa, histórica, com altíssima acurácia para poder fazer esses tipos de estudos. E aqui a gente tem exemplos de grandes distribuidores desses produtos operacionais, que tem o Podac, que é mantido pelo JPL, NASA, tem o STAR NESDIS da NOAA, que é o que a gente vai trabalhar nas nossas práticas. Tem o programa do Copérnicos, Marine Data Stream, aqui também está o link de acesso, que eles oferecem vários tipos de produtos operacionais lá também. E aqui no INPE a gente também, como eu já mencionei, a gente também recebe produtos de antenas, produtos também de outros sistemas de transmissão de dados, que vocês já devem ter visto em outras apresentações do Moodle, né, pré-requisitos para essa aula. A gente também recebe já dados do GTS, que é o Global Telecommunication System, ali tem dados in situ, tem dados de modelos, tem dados de satélites do mundo inteiro. E também a gente recebe dados de FTP de outros provedores também. Aqui um exemplo, né, desses dados Climate Data Records, né, dados para você fazer estudos de clima, de alterações do clima. Então, a gente tem aqui um exemplo do centro da NOAA, onde eles têm essas séries de dados, e aqui um exemplo dos europeus, né, que é mantido pela ESA CCI, que é o Climate Change Initiative. Eles também têm uma série, vários produtos aqui listados, né, que é onde você vai poder encontrar essas séries longas, calibradas, ajustadas, que podem ser utilizadas para esses tipos de estudos. Então, essa foi a nossa introdução geral da oceanografia por satélite, e agora a gente vai falar da temperatura da superfície do mar.